Então, falando especificamente sobre itens ou checklist para você fazer antes de você ter certeza se o defeito está no módulo ou não, a gente tem que seguir praticamente um cronograma. Todos os módulos de injeção eletrônica, seja da linha leve, diesel pesada, agrícola, todos eles podem e apresentam defeitos no módulo de injeção eletrônica. Seja um defeito na parte do hardware ou um defeito na parte do software, na parte da programação do módulo. Podemos pegar diversos exemplos aqui para a gente citar para vocês. A gente vai pegar alguns aqui, mas o que é importante, antes da gente entrar no quesito do módulo, coisas, itens que a gente deve fazer no veículo até chegar no módulo. Então, um exemplo, o módulo não tem aceleração, o módulo pega normalmente, mas não tem aceleração. Então, primeira coisa, que é praticamente obrigatório você estar sempre fazendo. Entrando com o aparelho de diagnóstico, existem diversos aparelhos, diversos equipamentos por aí no mercado, para você fazer a leitura da falha que o módulo está reconhecendo e mandando essa informação para o scanner, pois também dependendo da falha, o módulo pode indicar para o scanner ou não. Então tem também diversas observações ali no meio do caminho. Supondo aqui, pegando como exemplo o módulo da linha leve, o módulo EW4BV, supondo que ele não tem aceleração, ou um defeito muito comum desse módulo é a parte de acionamento da bobina de ignição, o módulo deixa de fazer o acionamento, ou até mesmo o acionamento do corpo da borboleta. Também tem um driver específico responsável por fazer todo esse acionamento do corpo. Mas pegando como exemplo aqui, o veículo não tem aceleração. Podem ser algumas coisas. Um exemplo, o pedal do acelerador. O pedal do acelerador pode estar com defeito ou o módulo está com defeito. E o que nós devemos fazer para ter certeza se o defeito está no pedal ou se está no módulo? Lembrando que essa observação ela se aplica também para os outros módulos, outros sensores e assim por diante. Então, como eu disse anteriormente, primeira coisa, entrar com o scanner no veículo. Fazer a leitura da posição do pedal do acelerador. O pedal do acelerador ele tem duas posições. Internamente, dentro do pedal, ele tem, lógico que dependendo do sistema, se vai ser para linha leve, diesel pesado, do ano, entre outras coisas, podem variar a forma do pedal do acelerador. Mas um pedal que é muito comum são aqueles pedais onde ele possui duas pistas internas para mandar a informação para o módulo. O pedal do acelerador ele tem 6 fios, 2 positivos, 2 negativos ou massa e 2 retorno do pedal para o módulo. E quando você entra com o scanner no veículo e faz a leitura do pedal do acelerador, geralmente ele vai mostrar para você duas informações do pedal, duas posições, posição B e posição E, ou pedal A, pedal B. Um scanner pode às vezes até mostrar diferente de um do outro. Quando o scanner ele reconhece, supondo que o veículo não tem aceleração e você está suspeitando que é o pedal do acelerador, você entrou com o scanner e o scanner reconheceu o pedal do acelerador, você pressionou o pedal lá no veículo, lá no scanner, ele fez a variação dos valores do pedal do acelerador. Dessa forma, você já identifica que o defeito não está especificamente no pedal, pode estar em algum outro ponto. Supondo que entrou com o scanner e o scanner não conseguiu fazer a leitura do pedal do acelerador, ou como ele tem duas informações do pedal para o módulo, uma dessas informações ficou 0 e o outro sinal do pedal do acelerador ficou variando. Conforme você pressiona o pedal do acelerador, essas duas informações que vêm do pedal para o módulo, uma fica uma linha reta em 0 volts e a outra sempre tem alteração quando você pressiona o pedal do acelerador. Desta forma, o módulo vai reconhecer que tem falha no pedal do acelerador. Então daí vem alguns pontos que a gente tem que sempre ficar atento. Ele não está tendo essa informação, posição A e posição B. Posição A está vindo o sinal corretamente do pedal para o módulo e a posição B ele está travada. Uma pergunta, será que o defeito está no pedal, está no chicote ou está no módulo? Nessa situação, a gente tem que observar que, primeira coisa, o massa, o negativo e o positivo que alimenta o pedal do acelerador, eles vêm do módulo. Então o primeiro teste, depois que você já entrou com o scanner, verificou que o pedal B, que é o pedal aqui de baixo, não está tendo informação,
você deve verificar se o módulo está mandando positivo ou negativo para o pedal. Se o módulo está mandando positivo e negativo para o pedal, agora resta o pedal retornar a informação correta para o módulo. Se dessa forma o pedal ele tem o positivo e negativo e não está retornando a informação, pode ser o pedal que está com a pista interna danificada e por isso ele não está conseguindo retornar, ou também pode ser que, devido a algum defeito interno na placa, ele está inibindo, ele está cortando esse sinal que o pedal está tentando enviar para o módulo. Então, nessa situação, você testou a parte de alimentação, está ok, está testando o retorno e não está tendo o retorno do pedal para o módulo, você deve, segundo passo, desconectar o conector do pedal e fazer a medição direto no pedal. Utilizando o multímetro na escala de resistência, você faz a medição, isso também conforme o esquema elétrico de cada um dos veículos, você vai fazer a medição de pino a pino do pedal do acelerador, pressionando ele, soltando, pressionando e soltando, pois ele deve ter uma variação de resistência entre pinos específicos do pedal do acelerador. Caso você esteja fazendo a medição do circuito B, que é o circuito que está com defeito, pressiona o pedal e ele não tem essa alteração da resistência, isso quer dizer que a pista interna do pedal do acelerador está com defeito. Agora, se você está fazendo a medição da posição B do pedal do acelerador e ele está variando a resistência normalmente, isso quer dizer que o defeito não está no pedal, e sim no módulo de injeção eletrônica. No pino responsável por receber a informação do pedal, o componentes aqui pode estar em curto-circuito, pode estar aberto, pode estar com algum tipo de defeito que está inibindo aquele sinal do pedal do acelerador. Então, por isso que você suspeita que o defeito é o pedal, mas o defeito está no módulo. Como também pode acontecer ao contrário. O módulo está ok e o defeito está no pedal. Então, são pontos que você sempre tem que estar atento. Você deve fazer esses checklist, esses testes, para você ter certeza se o defeito está no pedal, se está no módulo, antes de você condenar um ou o outro. Esse é apenas um exemplo, como também pode ser uma parte de alimentação, uma parte de aterramento, entre outras coisas. Um outro exemplo também muito comum é o módulo, pegar aqui o módulo da Mercedes, o módulo ele não mandar informação para fazer o acionamento das unidades injetoras. Esse módulo aqui é o módulo que já é bem completo, ele tem, se comparado com o módulo da linha leve, é um módulo que tem um circuito maior, tem mais componentes, por ele ter mais sensores e também mais atuadores. E por trabalhar também com uma alimentação, uma corrente maior para fazer o acionamento dos atuadores, ele precisa ter um circuito mais robusto para suportar toda essa potência, essa corrente que vai trafegar ali, que vai estar passando na placa. Tá legal? Mas o princípio de funcionamento entre os módulos, seja o módulo da linha diesel ou o módulo da linha leve, é muito similar de um para o outro. Todos os módulos de injeção eletrônica que temos aqui na bancada, eles têm o mesmo princípio de funcionamento, que é receber as informações, processar para daí sim fazer o acionamento dos atuadores, no momento exato, na quantidade exata e daí por diante. Voltando ao nosso exemplo, para a gente fazer o nosso checklist. Foi feito um diagnóstico no veículo, onde a unidade injetora 1 ela não está acionando diesel, ela não está injetando diesel ali no motor. Primeira coisa que é feita é condenar o módulo de injeção eletrônica. É o módulo que não está mandando sinal e por isso que a unidade ali ela não está fazendo acionamento. Sendo que nem sempre é assim. Esse é um defeito muito comum que acontece nesse módulo, que é a parte de acionamento ali das unidades injetoras, acionamento do banco, entre outras coisas que podem ocasionar nesse módulo, mas nem sempre o defeito está no módulo, e sim na unidade injetora. A unidade injetora, quando ela não está em perfeito estado de funcionamento, pode acontecer de, primeira coisa, ela exigir um sinal que não é normal do módulo. Uma unidade injetora, normalmente, vamos supor que ela exige ali do módulo coisas, supondo, tá? Nada muito exato. Supondo que ela exija do módulo ali 5 amperes, ok? Num estado de funcionamento normal. Mas com o passar do tempo, a unidade injetora, a parte da bobina dela, até mesmo a parte mecânica da unidade injetora pode interferir no funcionamento.
Mas com o passar do tempo, a unidade injetora, a parte da bobina dela começou a ficar desgastada ou começou a ficar desregulada a parte mecânica, e com isso ele acaba exigindo uma outra carga diferente do módulo. E dependendo da situação, o módulo mesmo, ele tenta fazer o acionamento, ele manda o mesmo pulso como ele mandava quando ela estava em perfeito estado de funcionamento, porém não é o suficiente para armar, para acionar a unidade injetora com ela semi-avariada, vamos dizer assim, ou desregulada. Então aí a primeira coisa que você faz é, poxa, então o defeito está no módulo, porque a unidade injetora ela está boa, só que ela não está 100% boa, ela tem vamos dizer que ela está meia vida, ela está 50% boa. Então ela tem uma avaria na unidade e o módulo mandando o sinal como se ela estivesse boa, mas ela não vai armar, ela não tem força suficiente para armar a unidade injetora. Então nesse caso, quando você substitui e coloca uma unidade injetora nova, uma unidade injetora boa, o módulo envia o sinal normalmente como enviava antes e isso ela volta a armar normal, sendo que o defeito estava na unidade e não no módulo. Como também pode acontecer sim de ser o contrário. Você tem uma unidade 100% boa ali no veículo e o módulo não consegue mandar o sinal suficiente para fazer esse acionamento, para armar essa unidade injetora. E daí você sempre tem que ficar atento. Por exemplo, no caso do módulo da Mercedes, na parte da bobina da unidade injetora, na parte da mecânica e também na parte do chicote. Tudo isso pode interferir no funcionamento. Terminal oxidado, que faz a junção ali do bocal do módulo com o chicote, também influencia, também pode interferir. Nos veículos de um modo geral, quando você lava o veículo e pode pegar bastante água aqui nos conectores, isso pode com o tempo acabar dando oxidação e depois também mau contato, onde o módulo envia sinal e o sensor, o atuador, acaba não conseguindo receber e com isso não tem um funcionamento perfeito. Entrando para dentro de cada um dos módulos, tem mais outras diversas situações e pontos que você também tem que fazer ali um passo a passo, um checklist, para você ter certeza se o defeito está aqui ou se está no veículo. Mas o mais importante é, antes de condenar o módulo, antes de sair trocando as peças, sempre faça ali um passo a passo. Entra com o scanner, tenta fazer a leitura, vê se o scanner está fazendo a leitura daquele sensor ou atuador. Veja a parte elétrica, às vezes no meio do caminho entre o módulo e um atuador e um sensor de rotação, um sensor de pressão, temperatura, você pode ter um desgaste na parte do chicote, na parte elétrica, e isso interfere totalmente na parte de comunicação do envio de uma alimentação do módulo para o sensor ou do envio da informação do sensor para o módulo. Imagine um sensor de temperatura ou um sensor de rotação. Às vezes ele tem um desgaste na parte do chicote, onde o fio fica descascado e com isso ele tem contato com a parte do chassi do veículo. Por mais que o sensor esteja perfeito, o módulo esteja perfeito, quando o sensor tenta enviar a informação para o módulo, esse sinal ele se perde nesse ponto de contato do chicote com o chassi e a informação não chega corretamente para o módulo. E dessa forma, o módulo não reconhece o sensor de rotação e, em 90% dos casos, o módulo mesmo até deixa de funcionar. Isso também vai variar um pouco de módulo para módulo, mas em muitos casos o módulo deixa de funcionar. Eu digo em muitos casos por quê? Porque dependendo do sistema de injeção, o módulo quando ele tem o sinal de fase, porque tem módulos que vai ter o sinal de rotação e fase, tem módulos que tem somente de rotação, quando ele tem o sinal de fase, já é o suficiente para o módulo entender qual que é o funcionamento do motor e ainda assim continuar em funcionamento. Por mais que seja num regime de emergência, num regime de proteção com a potência reduzida, mas ele ainda continua em funcionamento para que o motorista consiga chegar até um ponto ali de segurança, uma oficina ou uma concessionária.